A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção, estamos aqui para continuar o estudo aqui de 1 Crônicas, hoje é o capítulo 10, aleluia, de 14 versículos, né? Quase de um mês atrás, né, irmãos? A gente estava aqui terminando o livro de 2 Reis, né? Que está aí no nosso canal, que é o seu também, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo. Você pode ver no canal todo o livro de 2 Reis gravado, 1 Reis. E lá, quando estávamos gravando, irmão, 2 Reis, nós falamos lá e comentamos que quando chegássemos em Crônicas, íamos falar alguns assuntos que já eram conhecidos nossos, né? Mas Crônicas, irmãos, aleluia, ela tem algo que faz uma diferenciação, que ela dá mais detalhes do mesmo assunto, né? E hoje aqui no capítulo 10, nós vamos falar a morte de Saul e de seus filhos, né? Nesses versículos aqui citados, 14 versículos, vamos falar da mesma história, né, irmãos? Mas eu creio, irmãos, com algo novo, algo que Deus, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, me ensina e vai te ensinar também. Isso para a glória e para a honra do nome dele, amém? O versículo 1 fala assim, ó. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa, né, irmãos? Você sabe que na história de Israel, o povo, começando pelo rei, pela liderança, se distanciaram do Senhor, foram buscar deuses, foram buscar, irmãos, a deuses para adorar. Então, irmãos, eles não tinham de Deus, eles não tinham do Senhor a bênção, eles não tinham do Senhor a confirmação da vitória. Irmão, nós aprendemos na palavra que quando nós estamos buscando ao Senhor, buscando estar com o Senhor, pedindo misericórdia para Deus, porque perfeição, irmãos, um dia sim, pela bondade e misericórdia de Deus, a Escritura Santa e Sagrada fala que esse corpo nosso vai ser transformado num corpo incorruptível, irmãos. Aí vamos estar perfeitos. Aqui nessa terra estamos no caminho da perfeição. Então, mas o povo, irmãos, quis se distanciar do Senhor e caiu na mão dos filisteus. Irmãos, cuidado, na sua caminhada, na minha, não nos afastemos do Senhor, irmãos, para não cairmos na mão do inimigo. O inimigo, irmãos, não tem misericórdia, o inimigo não tem compaixão. Deus lá dos céus, ele tem misericórdia da sua alma e da sua vida, da minha vida, irmãos, aleluia. Versículo 2, ó. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab, e a Malquissua, filhos de Saul, irmão, morreram, foram feridos, foram abatidos, irmãos, porque verdadeiramente, irmãos, alguém fala assim, mas Jonatas era um filho de Saul diferente, era um filho de Saul que tinha aliança com Davi. Mas, irmão, a palavra do Senhor fala, se alguém vem até mim, é você. Isso é muito sério, irmãos. É algo que está registrado na palavra do Senhor, na Bíblia, e muitos de nós não vigiamos e não atentamos para essa ordenança do Senhor, e não traz a doutrina de Cristo. É para a gente nem saudar a pessoa, e nem muito menos receber ela na nossa casa. Fala assim, irmão, mas se for um familiar meu, é a palavra que fala, irmãos. Se for alguém que eu cresci com ela, eu tenho uma amizade, mas ela aceitou o Senhor depois parou, irmão, não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que fala. Então, irmão, Jonatas, ele sabia que seu pai, ele sabia que boa parte do exército de Saul, vamos dizer toda ela, estava longe do Senhor. Então, não era para Jonatas, irmãos, estar tendo essa comunhão, mesmo fosse o seu pai, seus irmãos, o exército, irmãos. Ele poderia servir, sim, a seu pai, honrar o seu pai, mas, irmãos, com sabedoria. E ele foi lá, foi entrar na guerra com os desobedientes e acabou morrendo, irmãos. Você fala assim, mas eu não consigo entender dessa forma, mas não sou eu que estou dizendo, irmãos. É a Escritura que está dizendo. A palavra de Deus fala assim, ó, se nós tivermos amizade com o mundo, nós somos inimigos de Deus, irmãos. Se uma pessoa, um líder, uma pessoa, por mais próximo que ela seja de você, de mim, ela tem amizade com o mundo, ela é inimigo de Deus. Eu não posso ter unidade, comunhão com uma pessoa dessa, irmãos.
Jonatas morreu porque estava tendo essa comunhão com esses homens que estavam afastados do Senhor, irmãos. Versículo 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito os flecheiros. Versículo 4. Então disse Saul aos seus escudeiros: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e se escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Ele se matou, irmãos. A palavra de Deus fala que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Então você está dizendo que ele se perdeu, irmão. Eu estou citando a palavra. A palavra, ela por si própria já responde a dúvida de muitas pessoas, irmãos. A palavra está respondendo. A pessoa que tira a sua vida é um homicida, ela não herda o reino dos céus. Versículo aqui 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. 6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. 7. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nela. Irmão, quando não há direção de Deus, quando não há a palavra, o Senhor guiando, quando não é dada a atenção devida à palavra, irmãos, as coisas se tornam uma bagunça, uma desordem. O povo viu que o rei, o líder, né, vamos trazer para os dias de hoje, o que fosse um pastor, um apóstolo, um bispo, um evangelista dentro da casa do Senhor, perdeu a liderança, irmãos, morreu espiritualmente falando, não produz mais fruto, não tem mais vida, o povo perece, irmãos. Por falta do quê? De conhecimento da palavra. Quando é citado esse versículo lá em Oséias, irmãos, o povo não dá ouvido à palavra e perece. Irmão, pode alguém se distanciar e se apartar do Senhor, não se aparta você, irmãos. Mas é um líder de renome, de respeito, de testemunho. Irmão, a salvação é individual. O líder mesmo, irmãos, que ensina a palavra, que fala a palavra, que prega a palavra, ele tem que falar. E você que ouve, você tem que examinar na escritura se tem base, se tem o que está sendo citado, se está à luz da palavra. Está, irmãos, glória a Deus. Não está, cuidado, irmãos. Mas ele era um líder que citava a palavra e se perdeu. Ore por ele para ele voltar, mas não distancie você, irmãos. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi Cristo. Aleluia. Versículo aqui agora é o 9. É o 8. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados na montanha de Gilboa. 9. E despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para os anunciarem a seus ídolos e ao povo. 10. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Irmão, quando a pessoa se distancia do Senhor, a pessoa se torna, irmãos, insubmisso, desobediente, filho da desobediência, é envergonhado, é humilhado, irmãos. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele, irmãos. Deus tem misericórdia e a vontade dele na palavra é que nenhum homem se perca. Mas, irmão, quando a pessoa ela não quer, ela é advertida, orientada, aconselhada, exortada dentro da Escritura Sagrada por homens e mulheres de Deus, e a pessoa não quer se abrir o seu coração e aceitar a Deus, a sua vontade, irmãos, ela vai ser humilhada, pisoteada. O sal, quando ele perde o sabor, diz a palavra, se torna insípido, não tem valor para nada, irmão. Os homens pisam, humilham. Irmão, cuidado, irmão, isso é muito sério. Saul, irmãos, foi humilhado. Olha que algo terrível aconteceu com ele, o seu fim, irmãos. Irmão, isso é um alerta de Deus para mim, para você, para nós ficarmos atentos, vigilantes, em oração. Irmão, vem fraqueza, vem tudo
para querer nos tirar do Senhor, você está vendo que vai perder as forças, peça misericórdia, irmãos. Clame a Deus, irmãos, que Ele vai te fortalecer, vai te ajudar, Ele vai ter misericórdia da sua vida. Ele tem, Ele é Pai, irmãos. Ele se compadece. O Pai não dá pedra para os filhos comer, mas dá pão, irmãos. O Pai tem amor, o Pai tem cuidado. Ouça a voz do Pai, ouça a voz do Pai te chamando, atenda o chamado dEle, aleluia. Versículo agora aqui, ó, para a glória de Deus, o 11. Ouvindo, pois, todo a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul. 12. Então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul, os corpos de seus filhos, os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Irmãos, havia um costume lá em Israel, quando havia uma morte de alguém, eles jejuavam, irmãos, ali. Mortificavam a sua carne. Claro que o jejum, irmãos, não era para o morto, irmãos. Era para apresentar algo a Deus ali, uma oferta, uma dedicação ali, irmãos, em humilhação a Deus, irmãos, ali. Aleluia, irmãos. Isso é tão sério, irmãos. A Bíblia fala para nós no Salmo 116, louvado seja Deus, que quando um justo se alegra, Deus tem prazer, irmãos, na morte dos seus santos, mas do ímpio Deus não tem, irmãos. Porque o ímpio é aquele que conhece a palavra e rejeita o chamado de Deus, e quando ele morre, Deus não tem prazer. Por quê, irmãos? Porque vai passar a eternidade longe de Deus, longe do Senhor. Irmão, Deus quer que nós hoje nos voltemos a Ele de todo o nosso coração, irmão, e Ele faça morada na sua vida e na minha. Ele trabalhe na sua vida, na minha vida, irmãos. E você seja um canal dele, um atalaia dele nessa terra para pregar a sua palavra. E os que estão duvidosos, irmão, você busque em Deus, como fala em Tito 9, poder para convencer os contradizentes, irmãos. E quando uma vida se converte ao Senhor, retorna ao Senhor, diz a palavra que uma multidão de pecados é apagada, irmão. Isso é maravilhoso. Aquele que ganha almas, sábio é. Peça sabedoria do alto, irmãos, para nós sermos ganhadores de almas para o reino dos céus, aleluia. O versículo aqui agora é o 13 e o 14, para nós encerrarmos, fala assim, ó. Assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, também porque buscou a adivinhadora para o consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha, irmãos, a causa da morte de Saul foi ele ter buscado uma adivinhadora. Isso era uma maldição aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Deus o matou. Você fala assim, Jesus amado, irmão, Deus o matou porque ele foi transgressor, desobediente. Fala assim, irmão, mas eu não consigo entender isso. Se você ler lá a história de Moisés, irmãos, uma parte da história dele, quando ele não quis circuncidar o seu filho, porque a mulher dele na hora achou ruim, a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que Deus queria o matar. Mas depois que houve um entendimento da mulher e dele de circuncidar o filho, Deus cessou de querer fazer isso, irmão. O desobediente à palavra, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, vai morrer, irmão. Vai colher a morte, e uma morte física aqui, e depois longe do Senhor para toda a eternidade, irmão. Você que está vendo o vídeo aí, você que já é servo, busca, está na posição de Deus, glória a Deus, ore para aquele que não está, clame, interceda. Você que está afastado do Senhor hoje, volte para Ele, sirva a Ele, esteja com Ele. Tá difícil de voltar. Comece a ir na igreja, do jeito que você está, Deus vai completar a obra na sua vida. Saul não teve chance, irmãos. Deus o matou pela sua desobediência. Não queira nada de mal vir sobre a sua vida, porque não é que Deus quer trazer o mal, é o pecado, um abismo gera outro abismo. Deixe que a vida de Deus, ela faça morada na sua vida e te transforme, e você seja uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? O 1 Crônicas capítulo 10 aqui encerrado. Deixe Deus te usar. Não esqueça de deixar aí o joinha para o canal estar sendo bem visto, para a glória de Deus. Compartilhe esse link com seus contatos aí. Traga inscritos para o canal. Vamos juntos levar essa palavra, irmãos, e alcançar almas
para o reino de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus.